maravilhosas do Senhor. Colossenses capítulo 2, versículo 20, diz assim, meus irmãos. Quem achou, diga aleluia. Quem não achou, diga espera um pouco. Amém. Ou seja, Colossenses capítulo 2, versículo 20. Amém. Diz assim, ó. Se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo, vós sujeitais a ordenanças. Tipo, não manuseis isso, não troveis aquilo, não toqueis aquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens. Pois que todas essas coisas, com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como um culto a si mesmo, e de falsa humildade, de vigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade, a sensualidade. Portanto, se fosse ressuscitado, o 3. Portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, aleluia, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vos também sereis manifestados com Ele em glória. O 5. Fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, a lascívia, o desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, essas mesmas coisas andaste vós também no outro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso, da ira, da indignação, da maldade, da malediência, da linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez vos despiste do velho homem com seus feitos, e vos revestiste de novo do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não podeis haver grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro ou cita, escravo ou livre, porém Cristo é tudo em todos. Amém? Podemos sentar em Jesus? Deus, eu quero teu favor hoje sobre as nossas vidas. Fala aquilo que tu queres, não o que nós queremos, não o que nós queremos ouvir, mas o que tu queres falar conosco, porque nós somos a tua noiva, a Israel, a quem o Senhor ama, a quem o Senhor entregou, pagou um preço alto, sangue puro, sangue carmesim no Calvário, vertido por cada um de nós. Então, Senhor, fala com a tua noiva, a Israel, a quem tu amas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma vez lá em São Paulo, eu tenho um amigo que ele, na nossa igreja lá, ele é cirurgião. Ele é médico cirurgião. E uma vez ele falou uma coisa para mim que o Espírito Santo fez lembrar, eu queria compartilhar. Ele falou assim, olha Ivan, eu sou cirurgião, eu estudei medicina e, no entanto, todo dia na minha mesa eu faço operação. Eu corto as pessoas, eu abro o estômago, eu tiro coisas estragadas de dentro, eu mudo o coração. A minha função como médico é o quê? É cuidar do paciente que está com trauma, que veio todo arrebentado. E, no entanto, a minha profissão me faz ser um cara responsável. Porque qualquer corte que eu cortar aquela pessoa que não é para ser ali, eu estrago todo o corpo dela. Então, nas minhas mãos tem que estar um toque fácil. Tem que estar com a mão de cirurgião. Sabe? E, no entanto, só que a minha profissão, perto do que Deus deu para você, eu desapareço. Sabe por quê? Porque em você também Deus te deu
dom de falar a palavra dele. Mas você pode matar uma vida e você pode levar ela para o reino. Então, o que ele quis passar primeiro é assim: cuide do que você fala. Cuida do que você diz. É um cara que eu recebi essa informação com temor. Por quê? Porque realmente é verdade. Quando você vai falar com almas, dependendo do que você vai falar, você pode lançar aquela alma no inferno. Falta de esclarecimento, viver na dúvida. A dúvida sempre está aí. É por isso que hoje, todos nós que levamos a palavra, temos que mergulhar no entendimento. Temos que buscar, temos que cavar. Porque você está tratando com vidas. Você está tratando com vidas e agora vidas eternas, que é para sempre. Então, uma informação errada, ela pode desgraçar toda a vida de um ser humano. E principalmente quem está na frente, né? Então, a gente tem que cuidar do que nós falamos. E nós, como igreja, né? Nós, como a noiva do Senhor, nós também temos que aprender, de igual para igual, a saber tratar com as pessoas. Então, mas primeiro para tratar com as pessoas, nós temos que aprender a tratar conosco mesmo. Não é assim? A gente tem que fazer uma autoavaliação dentro do nosso andar, né? Dos nossos pensamentos, como que está fluindo os nossos pensamentos, o que tem entrado na nossa mente, porque tem pensamento positivo e tem pensamentos negativos. Então, a gente tem que se policiar no qual sentido? O que mais que tem brotado na nossa mente? Quem mais que tem ministrado a nossa mente, a nossa alma? Será que é a palavra de Deus ou será que é os rudimentos do mundo? Né? O que é os rudimentos do mundo, meus irmãos? Né? Os rudimentos do mundo é quando o mundo fala assim, ó, vocês não podem tocar nisso aí, porque isso que você está tocando é santo, isso daí é consagrado a nossa não sei o que lá. Não pode, você tem que se ajoelhar diante dessa imagem, porque essa imagem ela é santa. Isso aí é rudimento do mundo. Paulo fala assim, ó, isso para nada aproveita. Não toqueis, não manuseis, não fazeis, não comeis. Quando você vai almoçar, a gente tem uma lei lá em casa. A gente pega, nós sentamos na mesa, a família junto e nós oramos. Eu tenho ensinado as minhas filhas a orar, buscar a presença do Senhor. E então, assim, agradecer pelo pão. Uma vez que você consagra ao Senhor aquele alimento, está consagrado, amém? Né? Então, se nós pegarmos ali um alimento, né, que você não sabe a procedência dele, a quem ele é oferecido, um frango, por exemplo. Né? O dono daquela avícola, ele vendeu a alma para o diabo, né? Por exemplo, para enricar e ter as coisas do terreno nessa terra e ser próspero. Eles fazem isso. Então, todos aqueles frangos, eles oferecem às potestades. E então, por isso que nós, como cristãos, sábios, nós temos que orar, irmãos, né, da alimentação. Quando você vai se alimentar, seja lá o que for, sabe? E com isso você vai aprender a ter temor. Você vai botar uma colher na boca no restaurante, você imaginou quantas bocas malditas colocou a boca ali? Você já parou para pensar nisso? Então o Senhor sabe essas ferramentas que teu servo, vai utilizar agora e quebra as maldições. Sabe por quê, irmão? Porque Jesus fala assim, ó, se a nossa justiça não exceder a dos fariseus, né, a dos escribas, dos fariseus, nós somos os piores hipócritas. Jesus ele quis passar isso de uma forma bem categórica. O que é o hipócrita? O hipócrita é aquele cara que ele não se importa nem com ele e nem com os outros. Né?
A hipocrisia, hoje, ela está aí. Ela tá como um vento forte. E hoje as pessoas, elas estão se adaptando a ser hipócritas. Principalmente no dia a dia que você encontra pessoas, né? Você encontra amigos e você se relaciona com pessoas. E, no entanto, você vai conhecendo essas pessoas e você vai vendo como e quando é que elas são carentes e precisantes do amor que você tem em Cristo. Então, um exemplo. Qual é o amor que eu estou injetando no mundo lá fora? Né? O Paulo, ele fala assim aos Colossenses, olha só que porção maravilhosa. Fazei morrer a vossa natureza terrena. Qual que é a vossa natureza terrena? Olha só, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Você sabe que a pessoa que não é dizimista, ela é avarenta. E o avarento, Paulo fala que ele é idólatra. Olha só a hipocrisia que está morando. Então, quando fala, não, eu não vou dizimar, não. Não vou dizimar. Meu dízimo, não vou levar o meu dízimo na casa do Senhor. Você está sendo avarento, você está sendo hipócrita, você está sendo idólatra. Qual é a diferença de você para o que está lá fora, o ímpio? Qual é a diferença? Não está tendo diferença no mundo espiritual. Então, a nossa vida ela tem que causar um efeito no mundo espiritual. Amém? Amém. Por que ela tem que causar um efeito? Porque aí nós vamos chamar a atenção de Deus. E para nós chamarmos a atenção de Deus, a palavra de Deus fala assim, ó, se você quiser viver Cristo piamente, você vai padecer perseguição. A perseguição ela é necessária. E glória a Deus quando você é perseguido por causa da palavra. Porque sobre vós repousa o Espírito da glória. Então, quando nós somos perseguidos no trabalho, nós temos que glorificar o Senhor. Amém? Amém. E quantas vezes nós somos perseguidos? Até pelos cristãos nós somos perseguidos. Até dentro da igreja. Tem cristão, como a palavra fala, tem o joio e o trigo. Né? E os discípulos quiseram arrancar o trigo, o joio. Não, vamos arrancar. Vamos arrancar o joio. Aí o Senhor fala, não, os dois têm que crescerem juntos. Mas um dia lá, o Senhor vai ceifar. Então, o trigo ele vai colocar no canto, preparar, e aquele capim, aquele oba-oba, aquele cristianismo superficial de pele. Então, o que vai acontecer com esse tipo de cristianismo? Vai ser lançado no lago que arde como enxofre, que é a segunda morte. Então, o Paulo nos adverte hoje, nessa noite, no Espírito Santo, que o quê? Os desejos da nossa carne. E todo mundo tem desejo. Todo ser humano tem desejo. Sim ou não? Sim. Agora, uma coisa é você mortificar esse desejo. E como é que eu faço isso? Como é que eu consigo mortificar os desejos da minha carne? Só tem uma maneira, não tem outra. Não tem outra solução. Só tem uma solução. Joelho no chão e oração. Você pode vencer as tentações somente com isso. Se você não pagar um preço de botar o seu joelho no chão, meu irmão, de falar, ter uma intimidade com Deus, no teu particular, na tua vida individual, você está fora do quesito reino de Deus. E é doloroso essa palavra, mas é uma verdade. Ou você é do reino, ou você não é. E o pior de tudo é que tem pessoas que não né, que não está fazendo na conformidade de andar com o Senhor e está dentro do reino. Então, o que acontece agora? Então, tem que haver uma mudança. Só que a mudança, ela só vai causar um efeito quando eu tomo a atitude de mudar. É a lei da ação e da reação, né? Então, você tomou uma atitude, não, eu preciso realmente, isso que o Espírito Santo está ministrando no meu coração é verdade, eu preciso mais botar o meu joelho no chão. Quando você pensa assim, automaticamente, o Espírito está pronto.
Ele está pronto para te encher naquele momento. Não, eu preciso jejuar. Eu preciso colocar o meu joelho no chão. Eu preciso interceder pela vida do meu pastor, da minha pastora. Eu preciso interceder pela minha igreja. Eu preciso interceder pela minha vida, a vida dos meus parentes, pela vida dos irmãos que se reúnem nesse lugar. Quando você toma essa atitude, você sabe o que acontece? O Senhor está vendo. E qual que vai ser a reação? Aí de repente, entra uma outra pessoa aqui, ela é abençoada, se converte e vai girando, irmãos. E vai girando e a igreja vai crescendo. Amém? E é isso que nós desejamos, que a igreja cresça, e esse também é o desejo de Deus. Mas para isso tem que haver o quê? Uma mudança dentro de cada um de nós. Eu preciso mudar. Eu preciso esmiuçar minhas vontades. Eu preciso morrer para o meu eu, para o meu querer, para o meu achar, para aquilo que eu penso que está certo. Eu tenho que aprender a morrer para as minhas vontades, os meus confortos. Porque quando você aceita tomar essa cruz, quando você aceita essa fala genuína do Senhor, de andar com Ele, então olha só que porção maravilhosa que o Paulo fala através do Espírito Santo. Ó. Por essas coisas é que vem a ira de Deus, sobre os filhos da desobediência. Mas olha agora. Ora, nessas mesmas coisas, andaste vós também noutro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo, da ira. Você sabe o que é ira? Ira é ficar bravo desnecessário. Por exemplo, você limpa a casa. Né? Esse dia eu limpei a casa. Certas pessoas, de repente, sem querer, claro, sujou. E eu falei, poxa, sujou. Então, se você não tiver com a tua mente já preparada que alguém vai sujar ali, você vai se irritar. E essa irritação, o que é? O que é essa irritação? Desgaste de energia sem importância real. Nada disso. Você está desgastando à toa, irmão. Você sabe que se alguém limpa aqui, alguém vai sujar. Então aí você fica estressado quando você limpa a tua casa, quando tua esposa limpa a tua casa, e de repente você entra com o pé sujo, né? Oh, mas por quê? Então, relacionamento, ira, é um dos fatores que a gente tem que aprender a administrar na nossa casa, administrar o nosso casamento, administrar a nossa vida espiritual, né? Então você tem que ter o bom senso de saber quando é que você está prejudicando, quando é que você não está matando o seu eu, né? E o Espírito Santo, ele fala, quando você é perceptivo, quando você dá ouvido àquilo que Deus quer falar com você. Uma questão é você dar ouvido, e uma outra questão totalmente diferente é quando você fica apático. Sabe o que é ficar apático, irmão? Que o Paulo fala ali, né? É quando a pessoa assim, ó, não está nem aí. Tanto faz desceu, quanto desceu, se vem gente no culto, se não vem gente no culto, quem está se salvando, quem não está se salvando. Irmãos, nós estamos juntos no mesmo barco, amém? Nós estamos juntos no mesmo barco. Então, nós temos que lutar por essa causa, nós temos que lutar. Hoje eu congrego na comunidade da Paz, Igreja Evangélica da Paz. Hoje eu congrego aqui, meu pastor está ali. Amém? É meu líder. Ele eu devo reverência. Porque se eu não obedecer a ele que eu vejo, a palavra de Deus fala assim, como que você vai ser submisso a Deus que você não vê? Então você tem que ser submisso a alguém. Amém? E quando essa pessoa fala não, não. Obedeça. É melhor obedecer do que sacrificar. Porque daí você está fazendo voto de couro. Né? Então, quando você entender isso, quando você começar a entender isso, eu creio que os irmãos estão entendendo, amém? Olha só o que a palavra de Deus fala aqui mais além. No 8, agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo, da ira, da indignação, da maldade, da malediência, da linguagem obscena do vosso falar. O que é a linguagem obscena? O cara fechou você no trânsito, né?
Isso, irmão, isso aí Deus está vendo, querido. Tem que mudar, amém? Tem que mudar essa fala. O negócio caiu mais que, né? Essa fala tem que ser mudada. É no seu dia a dia. Você tem que aprender a dominar a tua língua. E é difícil. O diabo fala assim, ó, é uma das coisas mais complicadas de você dominar, é a língua. Né? Mas a gente tem que frear ela. Você tem que frear a sua língua, aprender a frear, dominar a língua. Porque quando você aprender a dominar a sua língua, você vai ver as bênçãos de Deus fluindo. Amém? Para você ter uma ideia, eu vou trabalhar de ônibus esses dias atrás, né, e toda vez que eu sento num lugar, né, e o ônibus que eu pego está vazio. Não, vazio não tem, eu fico com as pessoas. E no entanto, tem um jovem, ele faz a administração na Unicel. Então ele vai trabalhar, o trabalho dele vem para a faculdade. Aí toda vez tem um monte de banco para lá, tudo vazio. E aquele cara só sentava perto de mim. Entendeu? Eu falei, mas que coisa, não, esse cara, será? Aí vem aquelas incógnitas na cabeça, será que ele é? Aí vem que eu comecei a puxar assunto. Só que, como que eu ia entrar a puxar um assunto com ele? Porque se você falar assim, ó, eu sou evangélico, isso assusta as pessoas. Não é que assusta. Eu quero que você entenda pelo linguajar mais de relacionamento. Na mente de um católico, tudo que ele não quer saber é sobre religião. Porque se você falar assim, eu sou crente, então ele já coloca uma sentença assim na cabeça, ó. Esse cara vai falar de Jesus e vai me apontar dele, vai falar que eu vou pro inferno, tá? Essa é a informação que o católico tem. Essa é a verdade. Eu já tive experiência disso, eu sei que é assim. E tu também sabe que é assim. Então, você quer conversar, quer ganhar uma pessoa, é que nem o pastor está fazendo. Tá? Pastor, com, simplicidade. Né? Você não quer falar da Bíblia, tá tudo bem, vamos falar do time. Que time que você torce? Né? Aí eu comecei a falar de time para ele. Olha só. Né? Eu falei assim, poxa vida, então o Vasco, né, rapaz? Eu nem sei o que o Vasco é, tá? O Vasco, né? Eu vi do Vasco. Foi com o Vasco, né? Poxa, que situação. Eu não sei, irmão, eu não sei que situação está o Vasco. Entendeu? Quando eu falei assim, ele falou, pois é, o Vasco, não sei o que vai jogar amanhã, não sei aonde, vai, que desce, que sobe. Então, pois é, tá perdendo, né, rapaz? Que a gente sofre, né? Aí ele percebeu, pô, você é vascaíno também, né? A gente sofre. Eu não falei que era vascaíno, né? Mas assim, ele subentendeu que eu estava falando, né? Do time dele e estava, né? Então daí começou ele. Aquele dia foi uma vez. Aí no outro dia ele sentou perto de mim. Não vou falar do Vasco hoje. Eu vou falar de outra coisa. Rapaz, você sabia que deu um terremoto esse dia aí, né? Foi? Morreu muita gente. Pois é. Eu acredito assim que realmente Jesus está voltando. Olha, fala sério. Olha, porque não tem outra lógica. Eu não sei se você já ouviu falar, né? Que Jesus fala assim que nos últimos dias vai vir aí uns terremotão, hein? Vai vir uns terremotos poderosos, vento forte, um monte de coisa ruim, né? Isso está acontecendo, né, fulano? Aí ele falou assim, pois é verdade, minha avó, que era crente, ela já tocou no assunto do crente, né? Minha avó, então, eu falei, aí deixei se envolver, né? Aí no outro dia eu peguei a palavra, né? Eu falei assim, olha, não sei se você vai gostar, mas é que eu gosto. Aí eu mostrei os versículos para ele, né? Peguei os versículos ali, mostrei um monte de versículos. De lá de cima até no aterro ele foi lendo o versículo. No outro dia, ele falou, você trouxe aquele livro? Eu falei, gostei. Aí eu falei, aqui, ó. Eu entreguei, dei o livro para ele. É seu? Não, esse livro é seu, pode ler. Né? No outro dia, né? Ele já não sentou mais perto de mim. Sentou lá no banco da frente e começou a ler. Sabe, eu não sei se ele quis demonstrar que estava lendo, mas no entanto, glória a Deus, amém? O que eu falei para ele assim? Aí ele falou assim, esses dias para mim. Ele falou assim, resumindo o que eu quero passar. Ele falou, qual igreja que você é? Eu falei, não, eu não tenho igreja. Aliás, eu não sou de religião nenhuma. Eu congrego aqui na comunidade. Na comunidade?
congrega aqui na comunidade, aqui na Frederico Gênesis, aqui, sabe? Meu pastor é o José Carlos. Ah, o pastor José Carlos. Acho que ele quis dar um entendimento que eles conheciam o pastor, não sei se conhecem, homem. Mas, no entanto, o que acontece? Eu falei, eu vou lá então. Vamos lá. Talvez domingo ele esteja conosco aqui. Então, assim, o cara está fazendo administração intelectual e pausadamente, né, na tranquilidade, injetando Cristo na pessoa. Isso daí é o alvo. Amém? É o alvo que eu tenho. É ganhar essa pessoa para Cristo. É colocar, infundir Cristo nela. Agora, não só tem esse daí. Tem que ter outros. Tem que ter outras prospecções, né? Amém? Então, queridos, agora eu pergunto para você hoje nesse lugar. Amanhã, para quem você vai falar de Jesus? Pensou? Então, essa pessoa que você vai falar de Jesus, começa amanhã. Começa a falar de Jesus para ela. Começa pausadamente, tranquilamente, deixar que o Espírito Santo convença, porque ele que convence. Você pode apontar dedo e mostrar a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, mas você não tem poder de convencer ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. Amém? É ele quem convence o homem do juízo, da justiça, do pecado. É ele que tem o poder de convencer. Agora, nós, cristãos, a gente tem que se esvaziar da nossa avareza, que é idolatria, amém? Nós temos que diminuir para nós mesmos, matar nossa vontade carnal, colocar o joelho no chão e pedir misericórdia, Senhor. Misericórdia de mim, olha para nós e seja misericordioso. Amém, irmão? Amém. Para que aqui, você vir aqui, seja cheio de almas sedentas. E é tão gostoso quando você vem e você vê os irmãos buscando. Amém? Não é assim? Não é gostoso? Né? Você vê o louvor fluindo, os irmãos dizendo aleluia, glória a Deus, e glória a Deus, e glória a Deus, e pegando fogo. Porque nós somos pentecostais, irmão. Nós somos cheios do Espírito Santo, temos que pegar fogo mesmo. E nem a minha esposa. Eu tive que sempre tocar o assunto dela, porque aquela mulher, sabe, é cheia do Espírito Santo. Amém? Amém. O dia que você vê ela quietinha aqui, pode ficar tá doente. Porque é glória a Deus, é aleluia. Teve uma época que eu falei assim, amor, dá uma glória a Deus mais baixo. Ela ficou brava comigo. Mas não consigo, eu me exponho para o meu Senhor. Amém. Tenho aprendido muito, cara. Glória a Deus. Mas é isso. Imagine se tivesse 5 pessoas dessas. 10, 12, 20, 30 pessoas assim. Irmão, isso pega um fogo. Aleluia. Então, todo mundo se enche, se embriaga do Espírito Santo e busca com fervor, com vontade, garra, a presença de quem pode nos mudar. Porque é Ele que pode nos mudar. Amém? Só Ele pode nos mudar. Então, que hoje essa mensagem fique no teu entendimento de tomar uma atitude para a mudança. E a mudança começa dentro de nós. Amém? Quando você quer mudar, e você pode mudar, e você fala assim, eu quero mudar. Então, só depende de você e você. Você é teu maior amigo ou teu maior inimigo? Nem o diabo é teu inimigo nesse momento. É você mesmo. Então, nós podemos seguir aquilo que nós acreditamos ou deixamos de ser aquáticos e voltados ao mundo da hipocrisia, ao mundo do tanto faz, como tanto fez, ao mundo de ficar relaxado, né? E isso não é uma atitude de cristão. O cristão ele tem que levantar cedo, sim, ele tem que botar o joelho no chão, ele tem que clamar misericórdia, ele tem que falar com Deus, ter uma intimidade com o Espírito Santo. É isso que o cristão faz e é isso que o cristão é. Ele tem que salgar quando tem que salgar, ele tem que ser luz no meio das trevas, ele tem que fazer diferença no mundo mal, ele tem que evangelizar sim, porque é uma obrigação nossa. Falar de Jesus é todo momento, enquanto você pode, porque a Bíblia fala assim, buscai as coisas lá de cima, amém? Onde o Senhor está sentado à direita de Deus. É isso que nós temos que buscar, porque as coisas daqui da terra são passageiras. Rapidinho passa. Esse dia eu tinha 10 anos, eu tenho. Enfim. Vamos ficar de pé? Em nome de Jesus.
E